Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. O autor da carta aos Hebreus, hoje, fala que todo sacerdote do Antigo Testamento se apresenta diariamente para celebrar o culto, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que são incapazes de apagar os pecados. Cristo, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelo pecado, aquele sacrifício da cruz, sentou-se para sempre à direita de Deus, como nós recitamos no Credo. Agora, ele espera que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. É uma citação do Salmo 109. Assenta-te ao meu lado direito, até que eu ponha os teus inimigos como apoio debaixo de teus pés. De fato, com esta única oferenda, ele levou à perfeição definitiva os que ele santifica, que somos nós. Em seguida, o autor cita uma profecia de Jeremias: Eis a aliança que farei com eles depois daqueles dias. Porei as minhas leis nos seus corações, inscrevendo-as na sua mente. A lei antiga era gravada em tábuas de pedra. A lei nova será gravada nos corações. Não me lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas iniquidades. Ora, onde existe perdão, não se faz oferenda pelo pecado. O sacrifício de Cristo único serviu para satisfazer por todos os pecados, desde o pecado de Adão até o último pecado que o último dos pecadores vai cometer antes da segunda vinda de Cristo. Mas então, por que a gente celebra a missa? A missa é um sacrifício, e é um sacrifício incruento, sem derramamento de sangue, do corpo e do sangue de Jesus Cristo, oferecido sobre os nossos altares, em memória do sacrifício da cruz. Por que a gente celebra a missa? Porque Jesus, quando na última ceia celebrou a primeira Eucaristia, a primeira missa, terminou dizendo: fazei isto em memória de mim. E nós obedecemos a Ele. Nós imitamos os seus gestos, as suas palavras, e o seu sacrifício se torna presente para nós. Nós dizemos que a Santa Missa é a renovação do sacrifício de Jesus sobre os nossos altares. Na última ceia, Jesus também se ofereceu sem derramar o seu sangue. Na Sexta-feira Santa, no Calvário, ele se ofereceu derramando o seu sangue. E agora eu pergunto, a pergunta é capciosa, poucas pessoas devem acertar. Qual dos dois sacrifícios tem maior valor? O da última ceia ou o do Calvário? Quem acha que tem maior valor o do Calvário? Quem acha que tem maior valor o da última ceia? Quem acha que os dois têm o mesmo valor? As três respostas estão erradas. Porque não são dois, são o mesmo sacrifício. Quem é mais alto? O padre Luiz Carlos ou o filho da Dona Teresa? É a mesma pessoa. É o mesmo sacrifício. Quando estamos aqui na missa, é como se estivéssemos no Calvário oferecendo com Nossa Senhora o corpo e o sangue de Jesus em expiação por nossos pecados. Quão maravilhosa é a Santa Missa! Se nós soubéssemos, se nós dessemos valor a ela, como seria absurdo pensar em faltar à missa. Como seria ridículo haver um mandamento obrigando as pessoas a irem à missa uma vez na semana, aos domingos. O Evangelho traz hoje Nosso Senhor contando a parábola do semeador. Nesta parábola, os corações humanos são comparados a diversos tipos de terreno. O primeiro terreno é o caminho. O caminho, por ser um lugar em que todos pisam, é um terreno duro. A semente nem sequer chega a penetrar nele. Ela cai e as aves do céu comem. Este é o coração que ouve a palavra, mas
nem sequer ele a interioriza. Vem o maligno e rouba imediatamente o que foi lançado no coração. Cuidado com esse tipo de coração. Ele está tão duro que a palavra de Deus nem sequer tem lugar para ele. Talvez seja aquele coração que não consegue ouvir a voz de Jesus batendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Mas há aqueles que nem ouvem a voz. Nem ouvem. Talvez distraídos com outras coisas. Um segundo tipo de terreno é o pedregoso. A semente chega a penetrar nele, mas não consegue penetrar muito, porque o terreno não favorece. Ela cria alguma raiz pequenina, mas incapaz de fazer a planta sobreviver ao calor do sol. Quando vem o sol forte, ela é tostada, queimada. Esses são aqueles que recebem a palavra com alegria, mas têm a inconstância de um fogo de palha. Não criaram raízes, não se fortificaram pela oração, e com a mesma facilidade que receberam a palavra, perdem a palavra recebida. Um terceiro tipo de coração é simbolizado pelo terreno com espinhos. A semente penetra, a semente cria raízes, mas a pessoa não tomou cuidado para tirar os espinhos que sufocam a palavra. São as preocupações das riquezas, são as vaidades desta vida. Nós temos que fazer uma limpeza no nosso coração para que esta palavra entre, germine e frutifique. Se, por exemplo, você quer ouvir a palavra, mas você não afasta de você mesmo as ocasiões próximas de pecar, se você não evita os lugares, as coisas e as pessoas que você sabe que levam você a pecar, você não afastou os espinhos. E os espinhos vão sufocar a palavra e ela se torna infrutífera. Há um quarto tipo de terreno. É o coração que ouve a palavra e produz fruto, porque criou raízes pela oração, arrancou os espinhos, afastando as ocasiões próximas de pecar, e agora ela frutifica. Quanto que ela frutifica? Depende. Alguma frutifica 30, 60 ou 100 por um. O importante é que cada um frutifique o máximo. Se Deus deu a você a capacidade de produzir 100, não se contente com 60. Se você pode produzir 60, não se contente com 30. Que a sua oferta seja de tudo que você tem ao Senhor. Falta agora nós fazermos um exame de consciência. Com qual tipo de terreno nós nos identificamos? Tomara que seja com o quarto. Tomara. Mas é verdade que nós já criamos as raízes profundas, sempre em toda parte? É verdade que nós afastamos todos os espinhos ou só uma parte deles? Tudo isso fica para a nossa meditação. Que Maria Santíssima e seu castíssimo esposo São José, cuja missa votiva celebramos hoje, nos façam compreender e praticar estas lições. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado por nossa Mãe Maria Santíssima.